homem que escolhe acabar com a própria vida está à beira de cair no inferno, mas a morte decidiu o punir pelo seu crime. Um jogo onde ele viverá 12 vidas e vai experimentar como morrer pode ser bem doloroso. Depois de vivenciar o mundo através dos olhos de tantas pessoas, ele consegue vencer esse jogo? O julgamento final dele você descobre nesse vídeo abreviando o Jogo da Morte. Na última vez que encontramos o nosso protagonista, ele tomou a decisão bem burra de tentar matar a própria morte, que claramente não funciona. A esse ponto, a cabeça dele tá em ebulição de tanto ódio, ainda mais quando a morte mantém o hábito terrível de torturá-lo, assumindo a forma da namorada que ele acabou de ver morrer. Ele só quer partir para a próxima vida logo e se vingar do desgraçado que vem causando todas as tragédias, o herdeiro cabeludo Park Tae-woo. É assim que o Lee acaba no corpo de outro cabeludo, um pintor. O problema é que esse homem é o próprio maluco da serra elétrica, um serial killer disfarçado de artista que pinta suas telas macabras com sangue de pessoas que têm os seus momentos finais imortalizados em obras leiloadas por valores altíssimos. Além da morte colocá-lo no corpo de um maluco, mais uma vez é quase impossível evitar a morte iminente desse cara, já que o pintor tem um tumor cerebral em estado avançado. Mas não importa, porque o Lee mudou seu propósito. Em vez de viver, ele tá determinado a usar esse demônio para matar outro. Uma chance de ouro cai em seu colo quando Park Tae-woo se interessa em comprar uma obra de arte. Pelo visto, psicopatas se atraem, então o encontro de cabeludos é tenso, grande parte graças ao rancor que o Lee tem. O cenário parece exatamente como dois demônios no inferno. E a tensão continua quando o psicopata Tae-woo recebe uma surpresinha em casa. O enigmático pintor esperando por ele. E é briga de cachorro grande, gente, porque de um lado temos o Lee não economizando na provocação nem nos punhos, e do outro temos o herdeiro usando simplesmente a seu favor uma espingarda sem pensar duas vezes. Por mais louco que isso pareça, o Lee não morre, porque usou um colete à prova de balas. Ele já conhece, ele já manja os truques do rival, né? Com isso, ele captura o inimigo e o leva para o estúdio para fazer uma obra de arte exclusiva, se é que vocês me entendem. Mas aí, o tumor cerebral do pintor diz: não vai não, amor. Ele cai durinho no chão, desmaiado. Quando acorda, é ele quem tá na maca, encarando os olhos maníacos do Tae-woo, que além de tudo, o agradece por reviver a euforia que ele tava procurando. Pasmem comigo, gente. Foi o herdeiro que acidentalmente atropelou o homem de 7 anos atrás, aquele que o Lee viu morrer lá no trânsito e desandou toda a sua vida. Naquele dia, ver a expressão desesperada de alguém implorando por ajuda ativou no herdeiro a sede por sangue. E era essa sensação de ser Deus, de escolher quem vive e quem morre, que ele tanto esperava sentir de novo e que infelizmente ele alcança ao desmembrar o Lee naquele açougue humano. Com isso, o nosso protagonista sofredor vivencia a morte fisicamente mais dolorosa até então e acaba de novo nas portas da morte, coringando absurdamente. Apesar do final terrível, ele continua rindo descontrolado na cara da entidade, porque simplesmente executou um truque de mestre. Acontece que o Lee nunca teve a intenção de assassinar o herdeiro naquele 8º corpo. Em vez disso, ele gravou a própria morte do pintor para usar como evidência na próxima vida e aí sim provar os crimes do inimigo. A sorte ainda o abençoa quando o 9º corpo que ele ocupa é de um policial. Tudo bem que esse detetive é conhecido entre os colegas de trabalho como um covarde patético que puxa saco de gente importante para evitar se machucar. Esse era o lema do corpo original, né? Se proteger antes de tudo para cumprir a promessa que fez a mãe. Mas agora que o Lee ocupou esse corpo, é a chance perfeita de mudar essa reputação e, melhor ainda, pegar o seu alvo. Ele lidera uma equipe até o estúdio Matadouro, onde encontram evidências para resolver o caso de assassinato em série do pintor. Mas a gravação específica que incrimina o herdeiro, isso ele guarda. Inteligente que fala, né? Ele sabe que a polícia é corrupta, então manda as gravações direto para um noticiário da TV. Claro, né? Não demora muito para que o herdeiro vá lá comprar o comissário da polícia e também tentar comprar o Lee no corpo do detetive. Mas dinheiro nenhum paga o prazer de ver Park Tae-woo pagando pelos seus crimes. Nessa hora, eu tava rindo à toa, gente, mas eu quase tive um ataque de pelanca quando o herdeiro vai até os repórteres primeiro e distorce completamente os fatos para se tornar vítima. Meu Deus do céu. Ele fala que atacou
atacou um serial killer por legítima defesa e tentou fazer justiça pelas 15 pessoas que morreram antes. Ah, pelo amor, Nossa Senhora do Piti. Eu quase convulsionei de raiva quando as emissoras, ainda por cima, divulgaram só a parte da filmagem onde o pintor sequestrava o herdeiro, ou seja, embasando, e dando credibilidade para essa historinha medíocre, fazendo a população inteira o aclamar como herói, como um santo que fica ainda mais intocável que antes. Eu já estava convencida de que era impossível mudar esse elo maldito. Podem parar o mundo que eu quero descer. Mas aí o dorama me prova que o elenco milionário não foi contratado para uma merreca, né? Eu quase levantei para aplaudir de pé a mente de titânio do IJ, gente, que planejou aquilo tudinho, só esperando o momento certo para atacar e fazer o maldito sentir na pele todos os pecados que cometeu. Usando o que aprendeu em cada corpo anterior, o IJ preparou uma armadilha para o TU, começando pela habilidade do corpo 4 para pilotar um avião e prendê-lo na réplica da primeira morte, a do próprio irmão. Daí, com a técnica do segundo corpo, ele salta de paraquedas e larga o herdeiro para trás no jatinho explodindo. O IJ até foi bonzinho, tá? Porque deixou um paraquedas pro inimigo, mas o lugar onde ele pousa é bem ruim, em frente ao carro em alta velocidade dirigido pelo corpo 5. É assim que o coisa ruim sofre a mesma dor do atropelamento que o corpo 7 passou. Nesse ponto, o IJ tá movido só pela fúria e usa as próprias mãos para tentar acabar com o homem. Mesmo que matar seja contra as regras do jogo, ele tá disposto a ir pro inferno se puder levar o TU junto. Mas é nessa hora que a caneta da sua namorada, a Jisoo, cai do bolso e ele volta a si, porque ele sabe que essa não seria a vontade dela. Como se fosse um lance do destino ou da morte, uma rajada de vento empurra o TU bem na hora que ele atacaria o IJ e um caminhão o acerta em cheio. A morte não o leva ainda, mas ele acorda no hospital com as duas pernas amputadas e o IJ entende que esse é o inferno do inimigo. Todo mundo descobrindo a sua real natureza psicopata e ele sem poder fazer nada enquanto todo o seu império desmorona ao seu redor. Assim, o propósito vingativo do IJ chega ao fim e ele aceita que deve passar os dias vivendo como detetive até que a morte o encontre novamente. Isso demora um pouquinho a acontecer, mas quando ele finalmente começa a se sentir confortável na nova vida, uma perseguição policial o deixa em perigo junto com a sua dupla. Ele decide se sacrificar para salvar a vida do parceiro, achando que isso seria um ato enorme de orgulho, mas a morte zomba da cara dele por causa desse sentimento iludido. Ninguém sabe desse sacrifício. E a prova disso é que ao partir para a próxima vida, no corpo de um senhor em situação de rua, ele não passa de um Zé Ninguém desprezado que ninguém se importa ou reconhece, nem mesmo a pessoa que ele salvou. Agora, as palavras da morte e da Jisoo fazem sentido. Ele não tem mais uma identidade própria. E nada faz sentido se você não puder viver como si mesmo. Perceber isso é uma tortura e fugindo da bolota brilhante de cristal, o senhor cai da escada e morre. E pro IJ também nada mais importa. Só restam 2 balas e ele decide que vai acabar com tudo o mais rápido possível. Se eu achava que as reviravoltas tinham acabado, pois eu estava errada, tá? Porque o 11º corpo que ele ocupa é um choque absoluto. Ele entra no corpo de um executivo que, apesar de ter conseguido tudo que o IJ mais queria na vida, um emprego, um casamento e uma família, ainda não era feliz. Depois de perder tudo, o homem estava decidido a acabar com a própria vida e o IJ acaba cedendo a esses pensamentos. O problema é que esse cara era logo o homem do primeiro episódio, aquele que o IJ viu morrer. Gente, pelo amor, eu fiquei boquiaberta, entendendo que o IJ perdeu a chance de reverter o seu destino e causou a própria desgraça de novo ao não evitar o suicídio daquele executivo. Se o IJ jogador tivesse resistido ao impulso e desse valor à vida que ele acabou de ocupar, o IJ original de 7 anos atrás nunca teria visto uma cena traumática, teria ido bem para a entrevista de emprego e talvez tivesse uma vida melhor. Mais do que isso, o homem não teria sido atropelado pelo TU, que por sua vez não teria reacendido os instintos psicopatas. Ou seja, consequentemente, a decisão precipitada do IJ em terminar a vida desse corpo foi o catalisador que deu início à confusão, e a história se repete. Se para nós essa reviravolta foi surpreendente, para a morte não foi. Ela já sabia que isso iria acontecer, porque os humanos
humanos sempre desperdiçam as oportunidades que são dadas. É um tapa na cara porque é verdade. Agora só resta uma chance, mas o IJ perdeu totalmente a motivação para revidar. Por isso, ele planeja acabar com a última vida imediatamente. Mas a morte nunca tá de brincadeira, né? E mostra isso ao colocá-lo no corpo da própria mãe. Assim, ele é forçado a enfrentar tudo aquilo que evitou durante o jogo, ou seja, o sofrimento que causou nas pessoas que ele ama. Mas a dor é pior do que ele imaginava. Ter as memórias da mãe inundando a sua consciência e ver todas as dificuldades que ela enfrentou para criá-lo como mãe solteira, ver a angústia que causou na vida dela depois de tirar a própria vida e saber que ela se culpou por isso é muito, muito triste. Ele percebe o quão idiota foi não aguentar firme e ser feliz, apesar das coisas que a mãe passou por ele. Ele só pode implorar por perdão, mas infelizmente a mãe não tá mais ali para ouvi-lo. Definitivamente esse foi o pior castigo que a morte poderia ter dado, mas por causa da sua decisão estúpida, o IJ aceita isso e de alguma forma realiza o maior desejo da mãe, que era ver o filho viver até o final. E ele faz isso, só que no corpo dela, lutando para mostrá-la coisas que não puderam ver juntos e lidando ano após ano com a falta dela. Finalmente, depois de todas as reencarnações, ele entende o seu pecado e aprende o que a morte queria ensinar. Ele era amado. A sua morte não foi uma decisão isolada que não machucou ninguém. E só depois de viver no corpo da mãe por 32 anos, mais tempo do que ele viveu como si mesmo, é que ele experimenta o mundo de outra forma e persiste até o final em homenagem àqueles que ele se despediu cedo demais. Até que um dia ela vai embora desse mundo naturalmente e o IJ retorna ao portão da morte pela última vez. O seu comportamento é completamente diferente de antes, porque agora ele aprendeu a lição. É por isso que a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar diante da morte e implorar por outra chance de viver como ele mesmo. Tudo o que ele quer é abraçar a mãe mais uma vez, e a morte dá o veredito final. Ele venceu o jogo. Agora, ir ou não para o inferno tá nas mãos do julgamento divino. Nessa hora, eu ainda tinha esperança de um final feliz, sabe? E não é que a morte foi misericordiosa mesmo? Ainda tinha uma bala, uma última oportunidade, e ficou pra sorte da roleta russa decidir se o desejo dele seria atendido ou não. Nunca nos portões do inferno alguém mentalizou tanto pra dar certo. E deu, porque quando o IJ abre os olhos de novo, ele tá no terraço onde pulou um dia, mas dessa vez ele tá ali pra atender a ligação da mãe e o resto fica pra nossa imaginação. Eu fiquei tão emocionada que eu até ignorei as pontas soltas, tipo, agora que a gente voltou pro passado, o psicopata tá bem pra continuar cometendo atrocidades? Ou as coisas vão mudar porque tudo é interligado? Não sei e pelo visto também não vou ficar sabendo. Apesar de ter sido curtinho demais pra aprofundar em nuances dos personagens e nos males da sociedade, a mensagem final do Jogo da Morte tem um peso importantíssimo. Você é único no mundo e insubstituível. O que pode parecer um túnel escuro num momento é só uma pequena parte de uma oportunidade maior chamada vida. Que drama absurdo, viu? Combater um mal maior não era o ponto central da história. A chave de tudo era entender as mensagens lindas nas entrelinhas. E pra mim, essa obra-prima cumpriu com o que prometeu e até mais um pouco. A dona Coreia que trabalhe muito pra pagar esses atores fenomenais e trazer mais doramas bons assim pra gente abreviar junto. Até o próximo vídeo e tchau! Game over.